pastor. Graça e paz, queridos irmãos. Voltamos aqui para o nosso culto. Eu gostaria de abrir este culto aqui com alegria, porque é um culto para nós aqui, presencial. Iremos celebrar a ceia do Senhor. Fazia aproximadamente 3 meses, que não tínhamos aqui a ceia, e hoje é com alegria que estamos reunidos, e que você possa estar aqui num futuro bem próximo conosco, para cultuarmos juntos e celebrarmos também a ceia do Senhor. Abra aí Salmo número 100, Salmo 100. É nessa alegria que o salmista convoca o povo de Deus. Diz assim: fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde adiante da sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graça e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele e bendizei o seu nome. Pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua verdade dura para todas as gerações. Que nessa alegria, meu querido, você na sua casa, onde você estiver, e nós aqui, meus irmãos, possamos celebrar, cantar ao nosso Deus. A Juliana está vindo aqui à frente, e eu repito o verso 1: fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. Vamos louvar a Deus. Boa noite, irmãos. Glórias a Deus por mais uma noite estamos aqui para honrar o nome do nosso Senhor e prestar um culto a Ele. Noite de ceia, as canções que cantaremos, elas falarão um pouco daquilo que Jesus fez por nós. Amém? A primeira canção que cantaremos é Isaías 53. Então, o próprio Isaías 53 foi retratado nesta canção pelo Projeto Solo. Cantemos e exaltemos o nosso Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor
satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Eis o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, dou-nos na sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia, glórias a Deus. A próxima canção que nós cantaremos, ela fala que a tua graça que liberta, é a tua graça que me cura e a tua graça que sustenta a minha vida. Se não fosse o Senhor, o que de nós seria? Se não fossem as misericórdias dele que se renovam todas as manhãs, nós seríamos consumidos. Então, que possamos louvar e agradecer o nosso Deus, porque o favor imerecido do céu nos alcançou. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa,
Senhor e sobre o trono está. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Que possamos dar graças ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós e ainda está fazendo. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, que sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
Esse é o momento dedicado aos dízimos e ofertas, parte do nosso culto a Deus. Eu gostaria de ler Salmo 96, no verso 8. Enquanto isso, nosso irmão vai passar aqui com o ofertório. Você que veio preparado para este momento, você pode fazer. Diz assim o texto: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e chegai aos seus atos. Com gratidão, com o coração disposto a fazer isso, que você possa cultuar a Deus neste momento. Você que está distante de nós, está aqui na conta temporária da nossa igreja, o Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6. Nossa tesoureira, Isadora Molina Fiorito, CPF 435-255-218, dígito 63. Todos os dados que pede na transferência está aqui, caso não seja do Banco do Brasil ou para o próprio Banco do Brasil. Hoje vamos continuar falando do milagre no casamento de Caná. Abra sua Bíblia em João, capítulo 2. Evangelho segundo João, capítulo 2, bem no começo. O início do ministério de Jesus. Está aqui o texto. Vamos ler o texto. João, capítulo 2, do verso 6 ao verso 11. Diz assim o texto: e estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda. Verso 8. E ele lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Verso 9. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, e entre parênteses aqui o texto nos apresenta, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam. Então o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, ou melhor, vinho. E quando os homens já têm bebido bem, então é que o que é pior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a compreensão desse texto, que Ele fale aos nossos corações, que Ele realmente venha nos santificar com o poder da sua palavra. Oremos. Pai Altíssimo, Deus de amor, queremos neste momento, Pai, diante da sua palavra que já foi lida, pedir pela sua graça ministrada em nossas vidas através do Espírito Santo, para a compreensão, Deus, de tudo aquilo que for falado esta noite. Compreensão esta, Senhor Deus, que modifique o nosso viver, modifique os nossos corações, que o Espírito Santo esteja conduzindo essas palavras de encontro, Senhor Deus, e que essas palavras encontrem terra fértil, que pessoas que estejam perdidas, Senhor Deus, pessoas cheguem à conversão em Cristo Jesus, conheçam, Deus, este sacrifício perfeito. Esteja, Senhor Deus, nos abençoando esta noite, que o Espírito ministre na minha vida e conduza as minhas palavras, que Ele as refreie, mas que tudo seja feito, Senhor, segundo a sua vontade, segundo a sua soberana vontade. Assim oramos, Pai, na dependência do Espírito Santo,
no nome santo de Jesus. Amém. João capítulo 2, do verso 6 ao 11, semana passada estávamos aqui reunidos, trabalhamos expositivamente esse texto, e hoje eu queria me ater principalmente no verso 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram até a borda. A narrativa do texto nos traz um milagre, né, que todos nós aqui já ouvimos, todos aqueles que já são crentes, com certeza já conhecem este milagre. Certamente você já conhece e já ouviu essa narrativa do milagre do vinho. Não queremos entrar na discussão de qual tipo de vinho era e qual vinho é este que ele providenciou. Existe uma grande discussão, meus irmãos, se tinha álcool, se não tinha. Alguns teólogos trazem a ideia de que não tinha. Enfim, não é esse o nosso objetivo aqui esta noite. Teria sido como o vinho de hoje, por exemplo? Talvez é uma dúvida que você tenha. Será que aquele vinho era um vinho conforme esse vinho que tem aí disponível hoje em dia? As bebidas alcoólicas dos atuais fabricantes são bastante diferentes, meus queridos irmãos, do vinho produzido e usado no Oriente Médio naquela época. Era preciso beber muito antes de alguém ficar embriagado. E eu vou falar o porquê disso. Existia, sim, casos de embriaguez naquela época. Mas, como regra geral, o alcoolismo era um vício raro naquela região. Algo raro. Na época de Jesus, então, e em eras anteriores também. Jesus, em tempos atuais, eu quero que você imagine isso. Se Jesus viesse em circunstâncias atuais, cercado de um mar de bebidas alcoólicas mortais para muitas famílias, que arruinam dezenas de milhares de pessoas, sei como teria agido, e eu acredito que você também, por aquilo que você conhece do seu relacionamento com Cristo. Estou certo de que nada contribuiria para esse mal. Esse tipo de bebida que Jesus fez era uma bebida que provavelmente, em princípio, não fazia mal a ninguém. Caso contrário, Jesus, nosso amado Salvador, não o teria criado, não teria replicado neste milagre. Por exemplo, irmãos, se você consultar e pesquisar o Talmud, o que é o Talmud? São os escritos antigos, um documento que regia todos os costumes dos judeus. Você encontra no Talmud. Ele nos traz diversos textos sobre o vinho. E em um deles diz que se o vinho for considerado alcoólico, o judeu só poderia beber se fosse diluído em 3 partes de água. Ou seja, mais água do que vinho. Isso o Talmud, a própria norma do viver de um judeu. Isso apenas para defender que este ato, este milagre de Jesus Cristo, ele vai muito mais além do que o ato da bebida alcoólica. Isso aqui não é respaldo para você se embriagar. Isso aqui não é respaldo bíblico para você saciar os desejos dos seus pecados. Temos que entender que a intenção de Jesus Cristo aqui era apresentar algo de qualidade e em abundância. O vinho, meus queridos irmãos, também era utilizado no tratamento de água. Porque a água nesta época, ela era muito impura, não tinha o cloro, não existia esses tratamentos ao qual temos hoje. As ETAs, né? Temos aqui uma profissional do meio ambiente, estação de tratamento de água. Isso não existia, as águas eram armazenadas em barro, nessas talhas, inclusive, de barro. A água no mundo antigo era impura e portadora de doenças como a desinteria. Paulo, em seus conselhos a Timóteo, você vai perceber isso biblicamente, recomenda usar um pouco de vinho, que ajudaria a proteger a saúde de Timóteo dos efeitos produzidos da doença, dessa água poluída. Abre aí para mim, minha filha, em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 23. Ele também estava de acordo com o uso medicinal do vinho no mundo antigo. Olha só,
Olha a recomendação de Paulo: não continue a beber somente água. Porque se ele continuasse a beber água, implicações a isto viria para a vida de Timóteo. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Isso são informações de que o vinho, propriamente dito, daquela época, não era como este vinho que temos hoje. Era totalmente diferente. Alguns dizem que não existia o suco de uva, porque não tinha como refrigerar. Porque uma das medidas que você submete o suco de uva para que ele não fermente e se torne vinho, é você submeter ele a uma temperatura muito baixa. Mas isso, na verdade, eles tinham condições de submeter o vinho em temperaturas mais baixas. Não é este o caso. Mas o vinho aqui apresentado era um vinho não prejudicial, tanto quanto hoje. Era necessário essa quantidade de vinho, talvez você pergunte. Tanto vinho? Calcula-se que tenha sido criado cerca de 450 litros ou mais de vinho. Uma quantidade enorme. Mas devemos entender que um casamento no Oriente Médio, as festas dos judeus, elas não eram como um casamento nosso de um dia. Vocês que vão casar aqui, meus filhos? As festas deles duravam semanas. Eles permaneciam celebrando. É de se entender que o Oriente Médio tinha esses costumes. Geralmente durava de uma semana até 2, 15 dias de festa, já pensou, gente? Casamento é caro para um dia, né? Imagina 2 semanas de festa. Dezenas de pessoas se reuniam para comer e beber. Então 450 litros não é pouco vinho. Era necessário para aquilo. E o milagre de Jesus? Jesus não supre somente aquilo que é essencial e necessário para as pessoas, mas provê com fartura. E isso é altamente representativo. Um representante, ele está trazendo a ideia do que é o reino de Deus e a sua graça. A sua graça que é abundante. O vinho e este milagre nos traz a ideia de como Jesus Cristo nos transforma e nos oferece essa graça em abundância. Aos pecadores, ele não dá somente o suficiente para salvar. Ele dá mais do que isso. Ele dá em abundância. Os dons da aliança, a qual vivemos, e hoje aqui vamos relembrar desta nova aliança, não são limitados nem restritos, não são pequenos em quantidade nem em qualidade, porque tudo que Jesus Cristo faz em nossas vidas é bom, é perfeito, assim como esse vinho que ele aqui trouxe a esta festa. Não é cabível comparar. Uma quantidade de 450 litros de vinho é bastante pequena, se comparada com os rios de amor e misericórdia, que lhe agrada conceder livremente no coração generoso daqueles que são os filhos de Deus. João 7,38, em uma breve comparação, o que seria 450 litros deste vinho, comparado a quem crê em mim? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou em João 4, no verso 14, o que seria essa comparação? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que quero trazer e remeter aos irmãos é isto: a abundância da graça do nosso Deus, como isto transborda dentro de nós. E Jesus Cristo estava aqui no seu primeiro milagre, trazendo isso aos seus discípulos. Se vocês perceberem como ele encerrou, no verso 11 ele disse esse começo de milagres: fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Em abundância. Essa abundância representa a graça. Vamos pensar simplesmente na misericórdia do nosso Senhor e deixar que o vinho seja um exemplo de sua graça.
e a fartura deste modelo da abundância de sua graça, que Ele tão liberalmente nos fornece e nos concede. Um detalhe muito importante ao ler esse texto é que este milagre não é acompanhado por ostentação. Seria de esperar que Jesus começasse a sua bela carreira executando esse milagre à frente dos magistrados, de todas as pessoas importantes dessa festa. Mas não foi assim que ocorreu. Jesus compareceu em uma simples festa, de pessoas relativamente modestas, e de maneira simples representou a sua glória. O estilo de Jesus, ao efetuar esse milagre, nos mostra como ele fez, as medidas que ele adotou durante esse percurso terreno dele aqui na terra. Ao transformar a água em vinho, não chama o mestre de cerimônias, nem os anfitriões. Ele não diz, vocês sabem que o vinho acabou, não é? Ele não faz isso. Ele não faz essa pergunta. Ele ao menos diz, pois vejam o que eu vou fazer. Ele não diz isso. Ele faz tudo em silêncio, ajudado apenas pelos servos, e utiliza meios disponíveis no próprio local. Ele utilizou as talhas, ele utilizou a água, ele utilizou os servos que já se encontravam ali. Foi de maneira simples, de maneira singela. Ele não ostentou, ele não fez um grande banner, um grande carnaval, digamos assim, para representar e trazer a ciência das pessoas que ele era poderoso e que ele era o Filho de Deus. Ele fez de maneira simples, objetiva, singela. E principalmente com o que existia ali. As talhas não eram vazias. Jesus não as encheu, mas foi até onde a natureza pode ir e usou água para fazer vinho dela. Seguindo assim um processo que, enquanto os servos enchiam a talha de água, essa água era transformada em vinho, com pessoas comuns e meios naturais. Meios naturais. Meus irmãos, olha como esse texto é rico para as nossas vidas. Não veio um anjo, não teve uma grande demonstração. Foi algo simples, com algo que já estava ali, com um elemento natural. Enquanto aqueles servos despejavam aquela água, essa água era transformada em vinho. Pessoas comuns e meios naturais. Não faça confusão, meu querido, quando procurar a servir a Cristo. Este é o primeiro ensinamento que temos. Ele nunca faz confusão no que realiza. Mesmo quando opera milagres maravilhosos. Se você puder fazer alguma coisa boa, faça de maneira natural, de coração simples e humilde. Essa é a primeira lição, o primeiro ensinamento que Jesus nos traz através desse milagre. Haja naturalmente, haja de maneira simples, não querendo ser aquela pessoa a qual você almeja ser, talvez. Seja a pessoa a qual Cristo conhece. Seja a pessoa a qual Ele capacitou. Caímos muitas das vezes em erros de almejar algo que está no outro. E tratamos do mesmo Espírito que compartilha tudo em comum entre todos, de maneira simples, de maneira humilde. Por quê, irmãos? A ostentação, ela é algo desprezível. Ande com aquilo que Deus lhe entregou. Não caminhe com as pernas de pau da religiosidade para você ser visto. Toda ostentação é miserável e desprezível aos olhos de Deus. Somente a simples naturalidade possui beleza genuína. Tal beleza estava presente neste milagre. A naturalidade de Jesus. A simplicidade. Pessoas almejam cargos, almejam nome, almejam ser. Tudo isso é exaltação do próprio homem. Você externalizando
o egoísmo, o ego, a vaidade, a inveja, tudo diante das pessoas. Como disse aqui, caminhando com pernas de pau da religiosidade. O Evangelho é simples, meus irmãos. Ele é singelo, ele é único, ele é humilde. No verso 7, disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Primeiro ponto que temos que tratar: quais são os princípios envolvidos neste modo de agir do nosso Senhor? Quais são os princípios no modo de agir de Jesus? E é isso que eu quero extrair desse texto aqui para nós hoje, na ministração do Espírito Santo. Uma ordem, primeiro princípio, uma ordem sempre procede de um milagre. Uma ordem sempre procede de um milagre. Uma palavra de comando procede de uma palavra de poder, ou então vem junto dela ao mesmo tempo. Ele não diz simplesmente haja vinho. Não foi isso que ele fez. Mas começa com uma ordem dada aos homens. Ele precisava da água. Ele precisava que estivesse cheia. Se ele dissesse haja vinho, não teria vinho. Mas não foi desta maneira que ele realizou o milagre. Ele emitiu a ordem: encham os potes com água. Essa lição de que a ordem sempre procede de um milagre, encontramos por todo o Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. João 9,7 diz: eis um homem, fala do homem cego, a quem Cristo está pronto para dar a visão. Falamos quarta-feira sobre esse texto. Olha só. Então ele disse: ele falou ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se, o que aconteceu? Voltou vendo. Não teve a palavra de ordem? Vá lavar-se. Outro exemplo, Mateus 12,13. Um homem com a mão atrofiada. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Olha, palavra de ordem. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Olha o milagre. E ficou boa como a outra. Lucas 8,54. A criança morta. Ele tomou pela mão e disse: menina, levanta-se. E ela levantou. Outro exemplo, João 11,43. Lázaro, falamos de Lázaro hoje. Ele diz, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Ele ordenou e assim aconteceu. Observe com este princípio, que este princípio está presente também nas maravilhas da graça divina. Eis um pecador que quer ser salvo. O que Cristo tem a dizer a este pecador? Mediante aos apóstolos, nas Escrituras, e até mesmo através das nossas vidas: crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos capítulo 16, verso 31. O que temos que fazer para que o pecador chegue à salvação? A nossa parcela é anunciar, falar. Creia no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se. Emita a ordem de comando com a autoridade não sua, a autoridade que está em Cristo e na sua palavra. É assim que o morto desperta, vive. Aquele que está morto nos seus delitos e pecados. Qual é o evangelismo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se e será salvo. Este é o comando. Mas por que essa ordem? Por quê? É a sua vontade que assim seja. Isso deveria ser o suficiente para você que se diz discípulo. E assim tem sido, desde o Antigo Testamento. Você deve se lembrar dessa passagem de Ezequiel 37,4. Os ossos secos. O que aconteceu? Deus falou para o profeta dizer, então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos. Ossos secos têm condição de ouvir alguma coisa, mas a palavra
através desse profeta, pelo Senhor, e os ossos tornaram vida. É assim, irmãos. Esta é a maneira de fazê-los viver novamente. Sim, por meio de uma ordem, uma palavra para que ouçam. Por mais que ossos secos não tenham essa capacidade de ouvir. O profeta dá a ordem aos ossos secos sem vida, e assim, mediante seu poder, o poder que está em Deus, o poder que está em Cristo, os torna a vida, os traz a vida. Ter fé significa obedecer, como vimos semana passada. Sua mãe disse: tudo quanto ele nos disser, fazei. E veio esta ordem. Ter fé significa obedecer. Caso fosse o contrário, não encontraríamos nas Escrituras assim. Por isso, quando a questão é abençoar, quando a questão é trazer essa pessoa à vida, tem bênção maior do que essa, meus irmãos? A conversão, seja de um ente querido, de um amigo, de uma pessoa que você tanto gosta, como é que você vai trazer esta bênção para ela? A começar anunciando o Evangelho. O Evangelho verdadeiro. Jesus desafia a obediência dos homens, dando ordens reais. A obediência implica na fé, a fé implica na obediência. Olha só o que Romanos 16, 26, o encerramento da carta de Paulo, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. E o que temos trabalhado nas quartas-feiras aqui é exatamente isso. Um Evangelho segundo Jesus, que traz a obediência caminhando junto com a fé. Não tem como separar as duas coisas, porque as Escrituras não fazem assim. Sua ordem é para que sejamos o veículo dessas bênçãos. Qual é o milagre que temos que esperar, meus irmãos, hoje? Qual é o milagre que aqui vamos celebrar e recordar? O milagre de nascer de novo. O milagre da nova aliança, mediante o sangue de Cristo. Este é o milagre. E somos os veículos dessa bênção. Mateus 28, verso 18 e verso 19, a grande comissão é ordenança. E se fé implica em obedecer, existe essa ordenança direta de Cristo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão. O verbo está no imperativo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Quem é o veículo desta bênção? Quem é que fala? Quem é que profere, meus irmãos? Arrependam-se, obedeçam a Cristo, se sujeitem a Ele. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordenança. Temos de encher as talhas de água, porque Jesus é quem transforma em vinho. Temos que encher as talhas de água. Se formos obedientes ao seu mandado, ao seu comando, veremos de que modo poderoso Ele irá operar. Estará conosco e as nossas orações serão ouvidas. O problema, meus irmãos, que encontramos é que o Evangelho anunciado hoje nada se compara com isto que é nos apresentado. É um Evangelho apenas que Jesus te ama, mas esse não é a ordem. Imagine se Jesus parasse, enchei de, e acabou. Os seus iam ficar assim, mas enchei do quê? Enchei o quê? Aonde? Para onde? Como? Onde? Isso não é um comando genuíno. Isso não é uma palavra que vem das Escrituras. A palavra é: creiam no Senhor Jesus Cristo e arrependam-se dos seus pecados. Isso é encher a talha. Isso é encher a talha. Mas isso é muito agressivo. Eu não posso dizer isso para uma pessoa que está cercada de pecado.
isso vai feri-la. Se comemorou esses dias e eu vi uma grande batalha nas redes sociais com o dia do LGBTQI, eu não sei nem, vai até no Z agora. E uma batalha travando naquele meio. E falando, não, a gente tem que respeitar, a gente tem que... As pessoas precisam se arrepender. As pessoas precisam se arrepender. Num passado próximo também, eu vi aí a classe dos negros se rebelando por causa da morte, tudo bem. Mas ficou aquela luta entre brancos e negros nas redes sociais. Meus irmãos, biblicamente falando, quais são as raças que temos que enxergar? Os salvos e os não salvos, acabou. Mais nada. Pessoas em pecado e pessoas remidas pelo sangue de Cristo, mais nada. Nossos olhos têm que enxergar almas. Nossos olhos têm que enxergar se é homossexual, se é negro, se é fulano, se é esquisito, se não é. Nós temos que enxergar almas. Temos que encher as talhas com água. De maneira completa, seja quem for. Seja de alta estatura, com dinheiro, sem dinheiro. Arrependam-se. Arrependam-se. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. As ordens de Cristo não são, meus irmãos, outro princípio este. As ordens de Cristo não são para serem questionadas, e sim obedecidas. Se aqueles servos pensassem como os céticos de hoje em dia, eles diriam assim, como uma objeção: eles não querem água no casamento. Esta não é uma festa de purificação onde se utiliza água. É uma festa de casamento. Necessário é vinho. Não se usa beber água no casamento, pode querer água quando forem à sinagoga ou ao templo para lavar e ter as mãos purificadas, de acordo com os nossos costumes. Mas agora, não querem água. A hora, a ocasião, tudo mais, requer que seja servido vinho. Seria uma objeção. Você, meus irmãos, você que nos assiste, compreende que as ordens de Cristo não foram feitas para serem questionadas? Ide, vão, façam discípulos. Mas eu não tenho dinheiro. Mas é muito longe. Ah, mas eu estou numa situação. Ide. As ordens de Cristo, não existe espaço para uma ordem de Cristo, para objeções, para questionamentos. Lembre-se do conselho de Maria. Maria disse: tudo quanto ele vos disser, fazei. Você tem feito? Tudo quanto ele vos disser, fazei. Em alguns momentos, pode parecer que a ordem de Cristo não seja pertinente ao assunto em questão. Água, festa de casamento, nada tinha a ver. O pecador pede: Senhor, salva-me, vence o pecado em mim. Nosso Senhor responde: creia. Como assim, Senhor? Que resposta é essa? Eu estou nessa luta, Senhor Deus, eu não tenho pecado, isso não sai de mim. Eu preciso da sua ajuda. E o Senhor Jesus se vira para você e diz, no imperativo: creia. É a ordem. Creia. O pecador não entende de que modo crer em Cristo poderá capacitá-lo a controlar o pecado insistente. Assim como ele disse: encham as talhas com água. Talvez tenha tido essa dúvida, mas isso não é pertinente, isso não se encaixa. Como que eu posso crer se o dom vem de Deus e se isso não está em mim? Como que eu posso? E ele diz: creia no Senhor Jesus. Creia. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Falar na esperança de que Deus vai transformar em vida. Falar na esperança de que Deus vai conceder a fé àquele homem. Vai regenerar aquele coração.
Parece não haver conexão entre crer no Salvador e dominar um mau hábito, ou se livrar de um mau costume, como intemperança, paixão, cobiça, falsidade. Existe sim uma conexão, mas mesmo que você não consiga visualizá-la, sua parte não é questionar, e sim fazer aquilo que Jesus ordena que você faça. Você é discípulo, meu irmão. Nós somos discípulos. Nosso papel, a nossa condição não é de questionador. Somos miseráveis perante a este que transforma pequenas talhas de água em grandes quantidades de vinho. Somos pequenos demais. Faça! É no caminho da ordem cumprida, assim como aquele cego que foi se lavar. É no caminho da ordem cumprida que o milagre da misericórdia será realizado. Ele tem um motivo para que as talhas sejam cheias de água, que talvez você desconheça. Não nos cabe pedir explicações, mas sermos simplesmente obedientes. Se você fizer exatamente aquilo que Jesus ordena, da maneira que ordena, e no momento em que ordena, tão somente porque Ele ordena. Por quê? Porque Ele ordenou, Ele disse e Ele falou. Uma palavra de Cristo para a sua vida, meu irmão, é sinal de misericórdia, é sinal de aceitação, de perdão para os pecados, aonde que tem espaço para você questionar algo. Ele tem motivo para que as talhas sejam cheias. 1 João, capítulo 5, verso 3, diz que os seus mandamentos não são penosos. São penosos para os questionadores. São penosos para aqueles que ficam colocando obstáculos. Mas é muito difícil essa vida com Jesus Cristo, é difícil, eu não consigo. E fica com aquele sentimento de autocomiseração. Eu não posso, eu não tenho condição, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ele disse na sua palavra, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Não são. Ele apenas necessita que obedecemos a Ele. Há momentos que essas ordens parecem ser sem sentido, né? Aquela família precisava de vinho, Jesus diz: enchei de água essas talhas. Às vezes o caminho do dever parece que não vai nos levar ao resultado desejado. Preferimos fazer outra coisa. Esta outra coisa pode até parecer estar errada, mas nos dá a impressão de que poderíamos realizar nosso plano de maneira mais fácil e direta. Desse modo, lançamos-nos neste outro curso, não ordenado e talvez proibido. Um caminho, como eu disse na EBD, de rebeldia. Achamos que crer em Jesus é muito pouco. Não só crer. O coração enganoso sugere sempre uma maneira que parece ser mais eficaz. Faça uma penitência, sinta a amargura, chore certa quantidade de lágrimas. O nosso coração sempre está nos levando para esses caminhos. Não é só isso. Não, eu tenho que chorar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. E a ordem é clara: creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Mas esse é o princípio que queremos trabalhar aqui esta noite. Quando Jesus está prestes a dar uma bênção, fazer o milagre, Ele dá uma ordem que não deve ser questionada, mas sim obedecida imediatamente. E se assim agirmos, se isso acompanhar a nossa disposição, Isaías, capítulo 1, verso 19 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, e isso é uma promessa, comerão os melhores frutos desta terra. Mas necessário é
obedecer. Um outro princípio contido nessas palavras de Jesus Cristo é cumprir com zelo todas as ordens de Cristo. Existem duas maneiras de encher uma talha, meu irmão. Ela ser cheia até o máximo, mas você pode ainda encher um pouco mais, até começar a transbordar. É a plenitude do enchimento. Ao cumprir as ordens de Cristo, meus caros irmãos e irmãs, que cheguemos às últimas consequências, que cumpramos as suas ordens até em cima, até transbordar. Até transbordar. Se a ordem creia nele com toda a sua força, confie nele com todo o seu coração. Creia. Se é prego o Evangelho, pregue em tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho de maneira completa, não de maneira agradável e adaptável ao ouvinte. Pregue-o até em cima, pregue-o até transbordar. Não entregue às pessoas um Evangelho, meus queridos, falsificado. Dê aos ouvintes um Evangelho transbordante. Enche as talhas até a borda. Se é para se arrepender, peça-lhes um arrependimento profundo e sincero. Não é? Arrependa-se, Jesus. Crê em Jesus. Isso não é transbordante. Creia. Adore-o com as suas palavras. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo, de maneira transbordante, conforme aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Pregue. Pregue de maneira transbordante e enche as talhas. Se é crer, peça-lhes uma fé profunda, absoluta, como de uma criança, uma fé cheia até a borda. Se a ordem é orar, ore poderosamente, encha até a beirada o vaso de oração. Encha a talha. Deles o Evangelho transbordante, meus queridos. Faça de maneira zelosa todas as ordens de Cristo. E fazer de maneira zelosa é fazer de maneira transbordante. É encher as talhas. As ordens de Cristo nunca devem ser cumpridas com negligência. Que coloquemos nossa alma em tudo aquilo que eles nos ordenaram. Ainda que não possamos entender o motivo pela qual nos manda realizar aquela tarefa. Ainda que você não entenda. Os mandamentos de Cristo devem ser cumpridos com todo o entusiasmo possível, com toda a alegria possível. É transbordante. Meu irmão, se as ordens de Cristo, se as ordenanças de Cristo devem ser feitas com alegria, e alegria indizível, amor transbordante, por que essa luta? Porque essa luta, essa dificuldade de vir à igreja, de cumprir as suas ordenanças, de frequentar um culto de oração, encha até transbordar. Nossa obediência se faz necessária na sua dependência. É um outro princípio. A nossa obediência faz necessária na dependência de Cristo. Veja agora o que o servo, que tão logo Jesus ordena, enchei a talha de água. Ele diz: obedeçam a ordem de Cristo, na confiança da sua dependência. Este servo enche. Eu não entendo isso, não vejo qualquer ligação entre pegar água e a falta de vinho. Mas eu vou até o poço. Eu vou trazer água. Eu vou encher de água. Estes me parecem ser servos crentes. Estes me parecem ser servos verdadeiros,
que obedecem à ordem mesmo sem entendê-la, mas esperando que de alguma maneira ou de outra, Jesus Cristo saiba o que irá fazer. Como na verdade saberá ao realizar seu milagre. Olha a dependência. Obedeça. Obedeça mesmo que não esteja claro para você, meu irmão. Obedeça mesmo que todos os caminhos eles sejam obscuros. Mas se você tem certeza de que isso é uma ordem de Cristo para a sua vida, obedeça. O servo, ele não ficou nessa, olha, talvez não tenha mesmo coerência eu trazer água para um casamento, mas como é Ele que te está mandando, eu vou obedecer, eu vou até o poço, eu vou trazer água, porque eu sei que este que me fala não é qualquer pessoa. Confiança, dependência. Você só obedece quando você confia, quando você depende, ou seja, quando você crê de todo o seu coração em Cristo. Não estamos interferindo em sua obra. Quando nos empenhamos com dedicação em nossa tarefa, isso aí não é muito obras, André, que você está falando? Não é obras e obras e obras? Estamos simplesmente demonstrando nossa fé nele. Se trabalhamos para Ele de maneira que Ele nos ordena, que trabalhemos e confiando nele em sua fé plena. Eu não estou falando que qualquer obra do homem vai trazer salvação para a sua vida, mas eu estou fazendo o caminho contrário. Eu estou falando que uma fé, que o crer, é aquilo que te movimenta, é aquilo que te coloca numa esfera de obediência e que agrada aos olhos de Deus. É isso que eu estou dizendo. Se porventura você encara qualquer esforço como desnecessário, meu querido, você está caindo no erro, dizendo que os esforços são inúteis. Eu te desafio a apresentar as suas obras conforme esta fé, que parado você está agradando a Deus. Essas, me refiro, essas obras, oriundas desta fé, a qual Tiago diz que é morta. Que é morta. Como se dissesse, meu Senhor, eu creio plenamente que tu podes produzir o vinho para todas essas pessoas, sem ao menos a presença da água. E com a tua permissão, não trarei a água para este local. Não trarei água nenhuma. Não vou interferir na obra de Deus, porque eu sei você que realiza. Estou bem certo de que tu não queres a nossa ajuda, Senhor gracioso. Isso é obediência? Ou isso é negligência? Esperar que Cristo faça as coisas de você de braços cruzados. Meu irmão, eu quero que você entenda que sim, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, todo nascer de novo, toda salvação vem de Deus, é efetuada por Deus. João 6 diz que quem atrai o ser humano a Cristo é Deus, Ele é o único que pode atrair, mas isso não significa que eu fique parado, isso não significa que eu não tenha as minhas responsabilidades. Ter fé implica em se movimentar e a cumprir todas as ordenanças do Mestre. Se Ele disse orai assim, é para orar. Se Ele disse ir e fazer discípulos, é para fazer. Não, mas a minha obra perto do que Ele pode fazer é irrelevante. Então eu não vou encher as talhas com água. E fica arrumando pretextos, e fica colocando a graça de Deus para embasar a sua negligência. Isso é blasfêmia. Isso não é evangelho. Outro princípio que temos que deixar claro ao falar tudo isso, que somente a nossa ação não é suficiente. Somente a nossa ação não é suficiente. Eu estou falando de uma reação, repito, que vem desta fé salvífica, desta reação do ser humano, ao qual ama Jesus Cristo com toda a sua força.
Somente nossa ação não é suficiente, assim também. Apesar de tudo que o pecador possa fazer, ou de tudo que um salvo possa fazer, nada existe por parte do esforço humano que consiga ajudar na salvação de uma alma até que Cristo pronuncie a palavra do poder. Tudo é em vão. Aquela água permaneceria sendo água se Cristo não transformasse a água. Porém, houve o esforço? Houve. Encheram, foram atrás de água provavelmente e colocaram ali. Houve um esforço. Mas, sem a palavra de Cristo pronunciada, tudo é em vão e não é suficiente. Pregue o Evangelho, trabalhe com as almas, seja persuasivo, converse, exorte. Saiba, porém, que não há poder em qualquer coisa que você possa fazer até que Jesus Cristo mostre o seu poder divino na presença. Sua presença, ela é o nosso poder. A presença de Cristo é o nosso poder. Então, quando você diz arrependa-se para um pecador, a autoridade não é sua, é o poder de quem está com você. É aquele que te acompanha. E ele transforma aquela água em vinho. Outro princípio, a ação humana tem o seu lugar específico no processo de Deus. Como eu já dei aqui uma breve explanada. Porque precisava o Senhor que as talhas fossem enchidas de água. Por quê? Quando o nosso Senhor pede que as talhas sejam enchidas de água, não haverá mais espaço algum para que qualquer gota de vinho possa estar ali escondida. O mesmo aconteceu com Elias, vocês lembram? Vão lá, adorem o seu Deus. Façam aí os seus rituais no Monte Carmelo. Estavam lá eles, e passavam a hora, e se chicoteavam, se flagelavam, e nada de manifestação. Deus falso. Porém, quando Elias tem o seu momento, o que ele pede? Molhem este altar. Molhem o sacrifício. Não só molhem, mas escavem ao redor do altar para que a água não vá embora e ela permaneça ali. Fizeram, molhem de novo. Molhem. Para que não haja nenhuma suspeita de que esse fogo que veio não veio de Deus. Para que esse vinho transformado não levante um sete que diga, não, já tinha vinho ali. Então isso foi uma transformação meio fraudulenta. Não, encham até a boca. Encham tudo. Até transbordar. Quando o nosso Senhor pede que as talhas sejam enchidas de água, não haverá mais espaço algum para que qualquer gota de vinho possa estar ali escondida. Foi necessário, irmão, porque se tornou altamente edificante para os servos. Isso edificou aquelas pessoas. Você pode observar no texto que quando o mestre Sala prova do vinho, não sabe de onde veio, nem podia imaginar de onde, ou como tinha surgido ali. E mostrou-se surpreso, mas conforme diz a palavra, sabiam os serventes. Acompanhe o texto comigo. No verso 9. Quando o mestre Sala provou a água tornada vinho, não sabendo de onde viera, mas diz aqui, mas os serviçais que haviam tirado a água, o sabiam. Eles sabiam. Eles foram testemunhas oculares. Eles conheceram o portador das palavras. Eles sabiam. Crentes sinceros que fazem a obra e enchem as talhas, sabem o que está acontecendo. Em momento algum eles falam que é por seu esforço, é pelos seus feitos que eles foram salvos, ou que atingiram algum resultado. Servos sinceros e humildes, eles reconhecem que é Jesus Cristo que efetua o seu querer, tanto querer quanto realizar. Servos sinceros agem assim. Eles sabem de onde vem. Eles sabem. Faça as suas obrigações normais de homem e de mulher cristão. Faça as suas obrigações. Se você é esposa, ame o seu marido. Se submeta a ele. Obedeça a ele, honre ele. Maridos, seja sacerdote do seu lar. Edifique o seu lar na palavra de Deus.
a sua família, explique para os seus filhos a palavra. Não seja negligente. Temos que ter postura de servos que sabem de onde vem o milagre. Coisas nas quais não há poder em si mesmo, mas que Jesus Cristo conecta a sua própria obra divina. Porque realmente, se eu fazer um lar, fazer no meu lar um culto doméstico, sem a presença de Cristo, do que adianta? Seria apenas água. Seria apenas água. Não saciaria as necessidades da alma. A presença de Cristo é que contém o poder. Senão todos os feitos são em vão, toda obediência é em vão. Como executar essas ordens divinas? Use as habilidades que você possui no serviço de Cristo. Ali estão 6 talhas, como diz o texto. Jesus usa o que se encontrava disponível. A mão, a água no poço, nosso Senhor a utiliza também. Nosso Senhor costuma empregar em sua obra o seu povo com a sua capacidade e as habilidades que cada um possui. É o que você tem. Mas André, o que eu tenho é muito pouco. Eu te garanto que é mais do que água. Meu irmão, o pouco nas mãos de Cristo, que transforma a água em vinho, Ele transforma essas poucas palavras, esse pouco conhecimento de teologia, em coisas grandiosas. Não é por quem corre, não é por quem busca, não é por quem diz dizer ou saber, palavras eloquentes ou não. Não é isso que se trata. Não é disso que se trata. O que se trata, meus irmãos, o diferencial é o toque de Cristo. Quando Ele toca, tudo muda. Poucas palavras, palavras sinceras, palavras de obediência, com a presença de Jesus faz toda a diferença. Você, meu irmão, execute desta maneira com o que você tem, não se preocupando em caminhar sobre pernas de pau da religiosidade, como eu disse no começo. Nosso Senhor costuma empregar em sua obra o seu povo com a sua capacidade e as suas habilidades, em vez de usar anjos ou uma nova classe de seres criados especialmente para esse propósito. Quem é que glorifica o nome de Deus aqui na terra, meus irmãos? Quem são os instrumentos? Quem são os anunciadores conforme a ordenança de Cristo? Quem são? É você, meu irmão, que se diz cristão. É você, meu irmão, que nos assiste e tem esse relacionamento com Cristo. Mesmo que você não se considere uma taça de prata, elaborada com muito labor, ou uma peça de porcelana, um vaso totalmente de ouro, por mais que você não seja isso, não se importe. Encha o vaso de barro que você acha que é. Encha. Se não pode fazer cair fogo do céu, tal qual Elias, ou realizar milagres como fizeram os apóstolos, faça então o que puder. Se a sua função, meus irmãos, é estar no apoio, é estar envolvido, seja carregando uma cadeira, seja segurando um ponto de luz, seja o que for, encha e faça e obedeça. Mas é muito pouco, é pouco para você. Jesus Cristo é poderoso, por isso que é necessário você crer. É necessário você crer. Mesmo que seja água, continue. Empenhe-se para encher as talhas. Continue na busca do conhecimento e aprimoramento. Continue servindo com o que tem, mesmo que não ache necessário seu esforço ou serviço. Com uma palavra, toda essa água pode ser transformada em vinho. Com uma palavra. Com uma palavra. Ele diz creia. Ele diz levante-se, viva e vive. Creia, a pessoa crê. Haja luz e houve luz. Que tipo de Deus você crê? Que tipo de Jesus você serve? Que
seja água, continue. Como? Como eu faço isso? Examine as Escrituras. Examinais as Escrituras. Façam então examinando tudo o que possa. Leia a palavra. Busque entender as Escrituras. Se eu conhecer a Bíblia, é que então serei salvo? Significa isso? Não! Você terá de conhecer o próprio Cristo por meio do Espírito Santo. Mas lembre-se, é necessário examinar as Escrituras, então leia. Leia. Como? Ouvindo o ministro do Evangelho. Lembre-se que você deve encher a talha com água até em cima. Mas eu posso ouvir milhares de sermões e não ser salvo. Sim, é verdade. Pode ser, mas sua tarefa é encher a talha com água. E enquanto você ouve o Evangelho, Deus o abençoa. Pois a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Como? Frequente as reuniões de oração. Que abençoado meio de graça é este? O termômetro de uma igreja, o termômetro, é o quanto que ela ora. Uma igreja tem que ser acompanhada com espírito de oração. Do que adianta não ter isso? É um meio abençoado de graça, trazendo o poder do céu a todas as obras da igreja. Enchamos a talha de água. Frequente as reuniões de oração. Se você pode orar, ore. Bendito seja o nome de Deus se você tem um espírito de oração, meu irmão. Glorificado seja o nome de Deus, porque isso é algo sublime, é algo singular este espírito. Faça uso de todos os meios que você tem, mas saiba usá-los com a motivação correta. Volto agora àquela parte do texto que diz: e encheram-nas até em cima. Sempre que você estiver ensinando aos pequeninos na escola dominical, ensine-os bem. Encha até em cima, dê o seu melhor, dê o seu máximo. Pregue como se fosse a última vez. As pessoas falam, meus irmãos, algumas já falaram: por que se grita tanto? Por que você fala dessa maneira? Primeiro, irmãos, eu tenho que pregar como se fosse a última vez. Segundo, irmãos, foi como Deus me abençoou com o dom do seu Espírito. Eu não sei pregar de outra maneira. Eu não sei. E eu vou continuar enchendo do jeito que Ele me capacitou. Encha. Se for ensinar para as crianças, ensine, dê seu melhor. Se você tem dificuldade no aprendizado, comece segunda-feira a preparar a lição. Se você trabalha aí na projeção, dê o seu melhor. Se é recebendo as pessoas, dê o seu melhor. Encha até a tampa. Encha até transbordar. Anime-se. Encha o seu ministério até em cima. Encha. Depois de ter feito tudo, saiba que existe deficiência em todas as suas obras. Não deve haver problema algum da sua parte ao voltar da distribuição dos folhetos evangelísticos, como nós fazemos aqui, da classe de escola dominical ou da pregação. Ao chegar em casa, em ajoelhar-se e clamar: Senhor, eu fiz tudo o que me ordenaste, mas nada terá sido feito se não tiver o teu toque final. Senhor, eu enchi as talhas de água, e embora só possa simplesmente enchê-las com água, as enchi até em cima. Ou seja, Senhor, conforme aquilo que eu tenho, conforme aquilo que eu sou, eu dei o meu melhor. E se os seus dias se encerrarem daqui a 10 minutos ou amanhã, você vai descansar, meu irmão, sabendo que você encheu até transbordar. Você deu o seu melhor. Porém, tão miserável é o servo que negligencia as ordenanças de Deus. Tão miserável ele é. Tenha confiança de que o Senhor fará a obra. Sabendo que é necessário esse toque final, tenha confiança de que Ele fará a obra. Foi preciso que o próprio Senhor Jesus, com o seu poder presente, realizasse o milagre. Mas isso aconteceu porque Ele mesmo havia ordenado aos seus servos que
que enchessem as talhas com água, e desse modo viu-se completo. Se é que posso usar tal expressão em relação ao nosso rei, porque ele se viu ali compelido a realizar esse milagre. Porque realmente, meus irmãos, podemos afirmar isso, porque o nosso Deus, quando ordena alguma coisa, Ele dá ordens específicas e diretas aos seus servos. É porque Ele vai completar essa obra. O toque final certamente virá. Porque o nosso Deus é um Deus de verdade, a sua palavra é uma palavra confiável, é uma palavra realmente que nos inspira e que nos coloca na rocha. Então obedeça e faça o seu melhor. Do contrário, seríamos perdedores. Estaremos enchendo a talha, não esperando que viesse o vinho. Perdedores terríveis. Se o Senhor não mostrasse o seu poder, nós teríamos que lamentar, dizendo: trabalhei em vão e gastei minhas forças por nada. Não seríamos, porém, tão perdedores quanto Ele próprio, pois o mundo logo afirmaria serem as ordens de Cristo vazias, inúteis e ineficientes. Que Deus é esse que você serve, que te dá uma ordem e as coisas não acontecem? Ele não é assim. Sabe por quê? 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, encham a talha, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão, porque certamente o toque daquele que é verdadeiro, daquele que é fiel, virá e transformará essa água em vinho, em nome de Jesus. Abra sua boca, irmão, abra sua boca, anuncie o Evangelho, diga: arrependam-se, digam: creio no Senhor Jesus Cristo, anuncie com aquilo que você tem, anuncie com aquilo que Ele te fez. Transborde, até que não haja mais espaço. Transborde. Conclusão: vá em frente, meu irmão. Vá em frente. Enche as talhas de água. Não acredite, porém, que você está fazendo muito, mesmo quando estiver feito tudo o que pode. Quando você fizer tudo, diga: fiz mais do que a minha obrigação. Sou um servo inútil. Não comece a se parabenizar diante dos sucessos. Porra disso. Tudo vem de Cristo. E tudo virá de Cristo. Que Deus te abençoe nesta noite. Hoje é noite de ceia, meu irmão. E eu despeço você que nos assiste. Porque pelo que representa a ceia do Senhor, pelo que representa o batismo do Senhor, essas coisas não podem ser feitas dessa maneira à distância. Então, nessas palavras, eu vos despeço na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo, na consolação dele. Deus te abençoe nesta semana. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. E não se esqueçam, encham as talhas de água. Deus te abençoe, meu querido.